Qual a receita da barbearia lotada? Essa foi uma pergunta que me fizeram lá no Instagram e é muito interessante porque todo mundo espera uma receita para fazer sucesso, né? Eu boto isso, depois eu boto aquilo, eu misturo aqui e geralmente isso aqui vai trazer o sucesso. Na verdade, cara, é muito difícil. No papel, as coisas parecem ser muito mais claras, né? Tu faz isso, faz aquilo e tal. E com certeza, para quem montou a própria barbearia, quando tu colocou no papel, o teu sucesso ele ia vir muito rápido. Mas na hora que tu bota a mão na massa, tu vê que, cara, existe muita coisa. São muitos e muitos e muitos detalhes que só a prática vai te desenvolver. Então, infelizmente, se tu clicou nesse link buscando uma receita onde tu vai te transformar num barbeiro que vai faturar muito dinheiro, isso não existe. Tu vai ter que estudar muito, tu vai ter que te dedicar muito. Porém, eu consigo te dar dicas muito fortes aqui. Mas claro, antes de dar essas dicas, tu tens que entender que existem métodos que vão te dar o direcionamento correto. Eles vão te botar, olha, o caminho é esse daqui, tu tens que fazer isso, isso, isso e isso. É um direcionamento muito perfeito. Porém, mesmo nesse direcionamento extremamente perfeito, exige muito da pessoa para que ela entenda as coisas que ela está fazendo errado e vai lapidando. E também, às vezes, uma realidade é diferente da outra. E tu tens que, pô, ele fala isso, esse detalhezinho mínimo aqui, mas para minha realidade, eu estou numa situação completamente diferente, eu preciso ajustar e fazer de uma outra forma. Então, até mesmo métodos que funcionam, tens que tomar um pouco de cuidado e tens que estar bem ciente que tu precisa errar e aprender com esse erro. Isso é fundamental, tá? Agora, falando sobre a dica que eu vou te dar aqui, eu vou te dar um entendimento, porque eu considero que a pessoa precisa compreender para começar a aplicar e não simplesmente, segue isso daqui e vai fundo. Não, isso aí não vai funcionar. Tu tens que compreender tudo que eu vou falar aqui para ti, tá? Existem duas fases para tu chamar a atenção de um cliente, tá? A fase que o cliente não te conhece e a fase que o cliente te conhece. Então, quando tu montas a tua barbearia, tu precisa chamar a atenção, que é a dificuldade, né? Cara, como é que eu faço para a pessoa chegar na minha barbearia? Eu tenho muita dificuldade de trazer gente de fora. Ou eu tenho uma barbearia na minha casa, como é que eu faço para o pessoal vir cortar comigo? Essa é a grande dificuldade, né? Porque o cara tá do lado de fora e tu não pode pegar o cabelo dele, dá esse cabelo aqui que eu vou cortar, o melhor corte do mundo, tu virasse meu cliente. Não, isso não existe, né? Tu precisa trazer um cliente para tua cadeira sem cortar o cabelo dele. Se tu parar para pensar, é maluquice, né? Ainda mais que o pessoal só estuda corte de cabelo. Não, a gente tem que saber chamar o cliente. E sabe qual é o ponto que vai pegar bem no meio do cliente, vai chamar muito a atenção dele? Resolver um problema do teu cliente. Por exemplo, tu estavas pesquisando os vídeos aí no YouTube ou tu recebeu uma notificação minha e tu viu qual a receita para uma barbearia lotada, para uma barbearia com muito movimento. E na hora que tu olhou, caramba, olha só que sensacional, eu quero ter uma barbearia movimentada, porque eu não tenho uma barbearia movimentada. O que eu fiz? Eu peguei bem num problema teu, chamei a tua atenção e tu veio assistir meu vídeo. Então uma pessoa que não me conhece e ela está pensando em abrir uma barbearia e ela já está projetando sucesso, na hora que ela vê isso, ela, opa, vou lá ver. Aí ela me conhece, entendeu? Então eu já virei conhecido para essa pessoa. E é mais ou menos isso que tu tens que fazer com a tua barbearia. Tu tens que pegar a tua barbearia e observar qual é o problema do meu cliente. O que eu posso fazer por ele para que ele entenda que eu consigo resolver o problema dele na hora que ele senta na minha cadeira. Esse é o pensamento, tá? O que a maioria faz? Vou fazer uma panfletagem. 1000 pessoas. Aí tu bota, corte de cabelo, promoção de R$15 por R$12. Todo mundo faz isso. Tu não resolveu nada para ele. Tu não atingiu bem no meio do cara. O máximo que tu vais conseguir é um cliente que está buscando preço. Que se o teu concorrente botar promoção de 15 por R$10, onde é que o cara vai? O cara vai no outro. Então não é um tipo de cliente que vai te dar um faturamento bom a longo prazo. Ele vem e volta, vai para outro, onde tiver barato a coisa vai acontecer. Tu tens que fazer um tipo de divulgação que resolva o problema do cara. Qual é o problema que o teu cliente tem? Isso é algo que tu pode perguntar para ele. Se tu já tens um cliente, já é o suficiente. Pergunta, e aí, quando tu ia na tua barbearia, o que acontecia? Né? Qual era o problema que o barbeiro não cortava bem? O barbeiro não atendia bem? O que acontece com o teu cabelo? Qual é o ponto negativo? Qual é o ponto positivo? Tens que fazer esse estudo conversando com o teu cliente, falando com ele. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho um amigo que hoje eu não tenho mais a barbearia, né? Hoje eu dou só curso. E quando eu fechei a barbearia, na verdade eu vendi a barbearia, esse cliente voltou a cortar com o barbeiro antigo dele. Mas isso já fazia uns 4, 5 anos que ele não cortava com esse barbeiro. Aí o que aconteceu? Ele sentou na cadeira e o barbeiro, o mesmo de sempre? Daí ele falou pra mim, cara, como é que o cara lembra, depois de 4 anos,
como é o meu cabelo? Então, na verdade, o barbeiro está sempre fazendo a mesma pergunta. Qual é o grande problema? Tem um problema no atendimento, ele não dá atenção para o cliente. O cliente nunca vai ter o resultado de corte de cabelo que ele deseja. Existem alguns cortes, aí a gente está falando na parte de já estar atendendo o cliente, né? Existem alguns cortes que tu vai cortar 1, 2, 3, 4, 5 vezes até achar ele perfeito, entendeu? Então existe uma construção. Então, qual é o entendimento que tu tens que ter? Vamos dividir em 2 blocos aqui? O primeiro bloco é o seguinte, é o cara que não te conhece, que ele está do lado de fora, tu precisa chamar a atenção. E outro é o cara que sentou na tua cadeira. Então aqui, de fato, tu vais botar tudo que tu vens estudando até hoje. Como cortar, como fazer um acabamento, como usar a tesoura, como usar a técnica de tangência, como fazer um degradê, como fazer uma barba, enfim. As técnicas de atendimento, né? Quais são as leis que nós precisamos atender o cliente, tudo é aplicado no momento que o cliente senta na tua cadeira. Agora, tu vais conseguir colocar isso quando ele vir de fora e sentar na tua cadeira. Esse é um dos grandes problemas e que é muito raro ver conteúdo aqui no YouTube, acho que workshop também, curso de barbearia, falando um pouco disso, como é que a gente atrai esse cliente para sentar na minha cadeira. Porque se eu corto muito bem, se eu tenho um corte espetacular, mas eu não sei chamar o cliente, eu não sei atender o cliente, eu não sei converter esse cliente num super cliente, né, um cliente super quente, onde ele vai indicar a outras pessoas, então a minha barbearia ela vai ficar um pouco parada. Hoje o corte ele não é o suficiente. Já falei várias vezes aqui para vocês, eu conheço gente que corta muito bem, tira foto maravilhosa para o Instagram, mas tu olha a agenda, não é lotada. Aqui mesmo no YouTube eu já recebi algumas mensagens do seguinte: ah, Felipe, pô, olha só, eu tenho um professor, eu não lembro exatamente quem me mandou essa mensagem, mas ele falou assim, ó, eu tenho um professor que ele, cara, ele corta muito bem, e ele é espetacular, e depois de 1 ano eu fui falar com ele novamente e eu fui até a barbearia onde ele trabalhava e cheguei lá, ele não estava com a agenda lotada. Por que isso? Sendo que ele corta muito bem, o corte dele fica lindo. Porque o corte é só um pilar. É só um detalhe. Tu precisa ter muito mais coisas agregadas. O barbeiro, ele é um empreendedor. Tu queres ser um barbeiro durante 10, 20 anos e que ganhe 5 mil. Cara, 5 mil é uma faixa muito legal. Mas tem barbeiro que ganha 10, que ganha 15, que ganha 20. Eu conheço. Então, se tu queres ir para esse caminho, tu precisa ter todo esse entendimento. Mas, Felipe, eu moro numa região que todo mundo só pensa no preço. O pessoal bota R$3, bota R$5. Sabe o que eu tenho para dizer para ti? Que ótimo. Não tem ninguém pensando fora da caixa ainda. Não tem ninguém oferecendo coisas diferentes. Se tu corta a R$3, é um corte rápido. Pode até ser detalhado, mas está todo mundo tão focado só no corte que por isso que o preço está tão lá embaixo. Porque me desculpa, cortar a R$3, cortar a R$5, tu não estás valorizando o teu trabalho. Não importa onde tu esteja. Não importa, falando a verdade, não importa. Tu sempre tem que pensar, pô, se eu estou numa região onde a galera tá cobrando muito barato, R$3, tá todo mundo com um pensamento muito pequeno. Eu tenho que pensar muito maior e eu tenho que conseguir pular para 10, pular para 15. Eu tenho que descobrir qual é o limite. Talvez nunca ninguém descobriu qual é o limite dessa região, entendeu? E agora, quando tu começar a pensar em todas essas partes e tu começar a resolver o problema do cara, aí tu consegue aumentar o teu preço e a tua barbearia começa a fluir um pouco melhor. Então começa a pensar um pouco mais fora da caixa. Para de assistir só vídeo de corte. Não estou dizendo para parar de assistir completamente, mas assista vídeo de corte, porém também pense nessa questão de cliente. É muito interessante que a gente vai trazer um conteúdo para cá, aqui para o canal, sobre isso e que tu acompanhe, porque isso daqui vai engrandecer demais a tua barbearia, a tua carreira, tá? Tem muita gente fazendo corte interessante, a gente tem vídeo também aqui ensinando, a gente tem muitos cursos ensinando, mas a gente precisa pensar além. E se tu estás, eu sempre digo, se tu estás até esse momento do vídeo, tu assistiu até aqui, parabéns, cara. Tu estás extremamente focado, tá? Eu vou te relatar aqui, já que tu estás aqui comigo, né? Que a maioria das pessoas, elas param no começo do vídeo. Disparado, tá? Se a gente bota aí, 10 mil pessoas assistem o meu vídeo, talvez 8 mil, 9 mil pessoas assistem parte dele. Pouquíssimas pessoas assistem tudo. Pouquíssimas pessoas aproveitam o conteúdo inteiro. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Isso é muito legal, tu já deu um passo super importante. E continue assim. Às vezes vai dar vontade de, pô, não quero mais assistir o vídeo e tal. Ah, tô um pouco cansado hoje. Cara, continua focado. O grande segredo é todo dia tá focado. Todo dia dá o melhor de si. Tem dia que a gente vai estar, putz, só quero descansar.
mas ainda assim tu precisa seguir em frente. Esse é um dos grandes segredos aí para tu ter sucesso, beleza? E se tu acha que esse conteúdo ele vai ajudar alguém mais aí da tua família, ou amigo teu, ou barbeiro amigo teu, enfim, vai ajudar alguém, manda esse vídeo para ele, compartilha esse vídeo. É muito importante que outras pessoas também tenham esse conhecimento para que o mundo da barbearia ele evolua. A gente tem muita margem para evoluir ainda. Os cabeleireiros, cara, eles estão muito na nossa frente ainda, né? A gente vai chegar lá um dia, com certeza. E isso daqui, esse tipo de conteúdo, com certeza dá uma impulsionada ainda maior. Beleza? Um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.